Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Pablo, eu sou acadêmico do curso de História, estou aqui para trabalhar com vocês redação, português e também literatura, área das linguagens, no cursinho de integração aqui da UFES. Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre a literatura barroca. A literatura barroca, ela é uma manifestação literária sequenciando o quinhentismo. Aqui, quinhentismo eu expliquei no outro vídeo, o vídeo anterior, se vocês quiserem procurar, darem uma olhada, sintam-se à vontade. A literatura barroca, ela traz vários aspectos dentro dela que são bem distintos em relação à literatura quinhentista. Por exemplo, nós temos a dualidade. O que é essa dualidade? É um conflito entre a alma e o corpo, a fé e a razão. Os autores barrocos, eles tinham vontade de viver a vida deles, mas eles tinham medo do que Deus faria com eles se eles se libertassem e se eles tivessem essa vontade. Logo, uma dualidade. Também nós temos o cultismo, que é uma linguagem mais rebuscada, é um jogo de palavras. Eles traziam muitas metáforas dentro das obras deles. E também nós temos o conceptismo, né, que é uma argumentação trazendo um raciocínio mais lógico, um raciocínio mais forte, né? Dito isso, era uma literatura mais formal, digamos assim, diferente da literatura quinhentista, que era o que se conhecia, né, que era a literatura informativa e jesuítica, que era uma literatura mais tranquila. O barroco, a literatura barroca, traz uma literatura mais formal, algo mais sério, né, com conteúdos e assuntos mais sérios. Os temas principais que caminhavam dentro da literatura barroca era a morte, porque eles tinham muito isso do carpe diem, né, e do memento mori, né, que são preceitos latinos. O pecado e a salvação, como eu trouxe para vocês antes, aquela dualidade. O passageiro versus o eterno, porque eles tinham muito medo do que a pós-vida, que seria a morte, né, estava esperando ali em relação a eles. E também as vaidades do mundo, né, porque a literatura barroca, ela tinha muitos traços europeus, assim como a literatura quinhentista e assim como a literatura arcadista, que são três manifestações literárias. Posterior a essas três, nós temos as escolas literárias, que vai ficar para o próximo vídeo. Retomando a questão do barroco, os principais autores e as principais obras barrocas, que também pode sim cair dentro das questões do Enem da área das linguagens. Gregório de Matos, conhecido como a Boca do Inferno. Por que ele era conhecido como a Boca do Inferno? Sendo que a literatura barroca era uma literatura que era voltada para uma questão mais religiosa. Porque, ao mesmo tempo, ele era um poeta baiano, certo? Ao mesmo tempo que ele morava na Bahia, ele detestava o povo baiano. Então, ele falava muito mal. Ele escrevia sobre o povo baiano. E a galera da época acabou dando esse apelido para ele, um apelido carinhoso, né, como Boca do Inferno. Tanto que ele teve que sair fugido da Bahia para poder viver a vida dele em paz. Porque ele já estava prometido de tanto caos que ele causou, né. Ele trazia uma poesia lírica, uma poesia religiosa, amorosa, mas também uma poesia que trazia muita sátira, uma poesia satírica, né. O Boca do Inferno, como eu citei antes, né? Ele acabava satirizando o povo baiano, né? E a hipocrisia da elite colonial. Ele era uma pessoa, digamos que ele dava a cara a tapa, né? E ele colocava tudo isso dentro da literatura. Mas ao mesmo tempo que nós temos o Gregório de Matos, nós temos também o padre Antônio Vieira. Desculpa, José de Anchieta é do quinhentismo. O padre Antônio Vieira, que ele era um autor de sermões, que seria o quê? Textos religiosos. Ele trazia muito a questão conceptista, né? Ele trazia muito a prosa barroca, que é um texto narrativo, né? Não é algo mais lírico. Ele trazia algo voltado para um gênero mais épico, mas não chegava a ser tão épico porque não tinha um líder dentro da literatura dele.
tá? Ele tinha uma oratória muito boa, ele era famoso pela sua oratória, e também ele defendia os indígenas contra a escravidão, que era algo que o José de Anchieta, que eu citei antes, também fazia, que ao mesmo tempo que ele catequizava os indígenas, né, ele tinha a questão de pôr eles na forma, ele também defendia o povo nativo, assim como o padre José de Anchieta, né? No Enem, os textos barrocos eles podem cair de que forma? Com o reconhecimento do conflito espiritual, com a identificação das metáforas e das antíteses que eu trouxe no outro vídeo em relação às figuras de linguagem, a diferença entre o cultismo, que é a forma, e o conceptismo, que é o conteúdo, né? A crítica à sociedade colonial, trazendo o Gregório de Matos, e também a análise da língua rebuscada, exagerada e dramática. Eu espero que vocês tenham entendido. É isso que eu tenho para falar sobre o barroco. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários, que no próximo vídeo eu posso responder para vocês. É isso aí e muito obrigado.